bem, está no ar o Vida Sustentável, o programa que te convida a refletir e a agir na construção de um mundo melhor para se viver. Enquanto mais da metade dos municípios piauienses está sob decreto de emergência por causa da seca, há cidades que se destacam pelo volume de chuvas, mesmo situadas em uma região onde o desmatamento avança em função da produção agrícola. Santa Filomena, no sudoeste do estado, é uma delas. No mais recente período chuvoso da região, de outubro de 2024 a abril deste ano, do céu caíram mais de 1.500 milímetros. Ainda sem estudos oficiais, uma das explicações para essa favorável condição, constatada ao longo de muitos anos, pode ser a preservação de um importante ecossistema. Sobre o assunto, eu conversei com o climatologista e diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, Ayrton Costa, e o biólogo e pesquisador da UESP, Francisco Soares. Santa Filomena tem uma das menores populações do estado, pouco mais de 6.000 habitantes. No entanto, é o quarto maior município em extensão territorial, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados em pleno cerrado, o que faz da cidade a sexta maior produtora de grãos do estado. Uma pujança econômica, esbanjando a riqueza que brota da terra. Aqui não falta chuva, bem diferente de 129 municípios piauienses que já estão em situação de seca grave. A gente sabe, é um fato muito curioso, né? Chama a atenção, a gente que tem interesse na pesquisa do clima, que a temporada chuvosa ela não foi realmente democrática. O que chamou a atenção é que, principalmente nos últimos anos, quando eu falo de últimos anos, nós estamos falando de intervalo superior a uma década, que a gente tem observado uma permanência, uma característica muito importante, que é de alguns municípios ribeiros, principalmente vizinhos ao Maranhão, estarem marcando uma forte presença com volumes de chuva, uma constância, independente da qualidade da temporada chuvosa. A prova de fogo foi agora, né? Ou seja, desde 2016, que a gente não tinha um quadro de estiagem com essa configuração. Santa Filomena, uma cidade serradeira, se diferenciou de todo o conjunto das demais cidades do Cerrado, apresentando uma performance até o mês de abril, e olha, isso é muito significativo. As chuvas de Santa Filomena até o mês de abril já ultrapassavam o volume esperado para todo o ano. De onde vem essa chuva que garantiu a pujança de Santa Filomena? A gente sabe muito bem que as chuvas no Brasil, ou elas vêm do mar, do Oceano Atlântico Tropical, ou elas têm uma contrapartida amazônica. No caso da Matopiba, que é a nossa faixa serradeira, que tem o sul do Maranhão, o sul do Piauí, oeste baiano e tocantinense, norte tocantinense, a Matopiba é favorecida pela Amazônia. E a Amazônia recebeu muita chuva, em contrapartida, ou seja, em contraposição ao ano que teve de seca severa. O que a gente observa é que boa parte da chuva está relacionada a esse vínculo com a Amazônia, mas não explica tudo. O que está garantindo o suprimento de água em Santa Filomena é o fato que, embora o Cerrado hoje seja uma área ocupada pelo agronegócio, na vizinhança de Santa Filomena nós temos uma gigantesca área preservada, que é uma área que congrega um espaço do Maranhão, um espaço do Tocantins, ali na tríplice divisa, né, entre Maranhão, Tocantins, né, e Piauí, que é o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. E isso chamou muita atenção. Aquela área que é uma grande caixa d'água para o sul do Maranhão, para o Jalapão e para o Piauí, está oferecendo o que nós chamamos, Gorete, de um genuíno serviço ecossistêmico. E que serviço ecossistêmico é esse? Chuva. Chuva boa. E aí isso mostra a importância da preservação dessas áreas. Exatamente. Uma coisa chamou muito a atenção quando essa informação ela não partiu da academia. Nós ainda não temos uma pesquisa consistente no Piauí sobre isso, mas nós já temos um gatilho para melhorar essa pesquisa, instalando estações, fazendo visitas em loco. Essa predisposição, essa conclusão partiu dos próprios produtores da agricultura familiar, que já vinham observando que a mancha do desflorestamento ia deixando Santa Filomena cada vez mais isolado, mas o corredor por onde as nuvens passam vem justamente do Parque das Nascentes.
E aí eu lembrei de uma experiência nossa aqui da Grande Teresina, ali do nosso amigo Gaspar, que é o gestor da Flona, quando ele falava que os produtores da comunidade Soturno, né, Santa Teresa, Cacimba Velha, né, eram muito abençoados com uma chuva que passava por altos e que passava necessariamente pela Floresta de Palmares. E aí encaixou. E tem um detalhe importante da Flona, por isso que a gente precisa verificar isso lá na Tríplice Divisa, né, na região das nascentes do Parnaíba. A Flona é um espaço menor, porém medido. A Flona tem 2 pluviômetros. Então, o que credencia a tese do Serviço Ecossistêmico da Floresta é que os 2 pluviômetros, 2 medidores de chuva da Flona, ou seja, ao longo de um intervalo já de mais de 10 anos, eles registram sempre volumes de chuva maior do que Capital, do que Altos, do que José de Freitas, a sede, né, do que União, ou seja, naquele espaço a chuva é mais vigorosa. Então isso permite mostrar que o trabalho de evapotranspiração da floresta, o trabalho de vida, o metabolismo da floresta, ele é indutor de chuva. É uma teoria que faz assim, essa teoria está muito batida, porque lá na Amazônia, a teoria dos rios voadores é isso. Sim. A chuva do Sudeste, a chuva da Mata Piba, o grosso vem de lá. Mas para nós é muito importante ter essa aferição no nosso estado, porque ela credencia as políticas públicas, as políticas de preservação, por que não dizer as políticas de defesa civil, já que uma das linhas de trabalho da política de defesa civil é aquela que fala, vamos dizer assim, do uso da natureza, da imitação dos processos naturais para garantir a segurança da população. Ou seja, substituindo a velha tese do concreto pela utilização de ativos florestais, de ativos agroflorestais para a segurança das pessoas. Seja necessário para a questão da economia, né? Mas existe todo um viés de preservação que é necessário para a gente continuar mantendo essa área produtiva e a qualidade de vida, de certa forma, adequada, né, para se viver nessa região. O bioma cerrado, ele é um bioma bastante rico, né? Há uma estimativa que existam mais de 10 mil espécies, né? Sendo que boa parte dessas são endêmicas, ou seja, elas surgiram nessa região. Essas espécies, elas se integram entre si, né, montando uma verdadeira teia de interações, né, no que nós chamamos de ecossistema, né? Então essa relação entre seres vivos e os fatores abióticos, né? O conceito principal de ecossistema que é trabalhado, inclusive nas escolas, nas universidades, etc. Todos esses seres, eles estão absolutamente integrados. Se você rompe esse ciclo, você pode, vamos dizer assim, interferir fortemente no ciclo da água, no ciclo do carbono, no ciclo do oxigênio, enfim, em todos esses ciclos chamados de biogeoquímicos, que são, de certa forma, integrados pelos seres vivos. Então lá vão existir espécies que a preservação garante a existência dela e a continuidade dela enquanto seres vivos, assim como os outros parques também, né? Aqui no Piauí a gente tem, só que cada um em áreas diferentes, né? 7 cidades, Serra da Capivara, Serra das Confusões, cada um preserva o seu próprio ecossistema. E o de lá ainda tem esse peso maior, que talvez seja o sustentáculo de toda essa grandiosidade que é o Rio Parnaíba, não só para o Piauí, mas também para o Maranhão. Qual que seria a alternativa para continuar produzindo, mas preservando? Bom, na verdade, é necessário investir em tecnologias, né? E também é necessária a observância das normas ambientais. Então, assim, não é só uma questão de preservar plantas e animais, mas também a integração dessas plantas e animais com o solo, a água, o ar, etc. Manter corredores ecológicos poderia ser um importante É muito importante, principalmente para a fauna, né? Os corredores ecológicos, eles são uma válvula de escape para os animais que estão livres, né? Então, no momento em que você você fragmenta habitats, né? Os animais que estão de um lado para o outro, eles precisam passar por algum lugar. E esse é o papel dos corredores ecológicos, né? E aí, nesse caso, os corredores poderiam não só
trazer esse benefício para a fauna, como também para a própria produção agrícola, professor? Porque de certa forma eles ajudam a preservar essa umidade, né? Porque o corredor ecológico é uma mancha que liga, né, diminuindo a fragmentação entre habitats. Essa fragmentação ela é muito danosa. Ela é danosa principalmente para a biodiversidade. Por quê? Porque existem espécies que elas se adequam muito bem à borda da mata, mas existem espécies que elas só conseguem viver no centro, cercada por outras, né? Então o corredor ele permite que uma mancha de um lado para outro sejam, vamos dizer assim, equilibradas, um equilibre a outra, né? Então ajuda em vários fatores, inclusive nessa questão da polinização. Então se você tem, por exemplo, uma cultura que é polinizada por insetos, né? Se você tem uma cultura que é polinizada por aves, por exemplo, é de suma importância existir, né, esses corredores, essa região. Então isso demonstra, né, de forma bem clara, bem evidente, que preservar não é só uma questão de você estar salvando a biodiversidade, mas inclusive gerando elementos que sejam capazes de propiciar esses fatores abióticos, né, a água, a chuva, a umidade, a temperatura, numa condição melhor para aquele município que está mais próximo da área preservada. E quando você remove a vegetação, você desprotege o solo e você elimina alguns atributos que poderiam reter a umidade. E essa retenção de umidade talvez seja o paralelo necessário para subsidiar essa maior umidade no município de Santa Filomena. Eu queria que você nos explicasse, Ayrton, por exemplo, a gente fala, tá, floresta, muita árvore, muita arborização, mas lá no Cerrado não tem essas árvores todas. Então, como que isso se justifica? Nós temos ecossistemas, né, que você trazia, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas especificidades. Lá, como que funciona? Excelente pergunta, né? A gente sabe muito bem que do ponto de vista da densidade, ou seja, da proximidade de uma árvore para outra, do porte, da altura, o Cerrado, ele é realmente bem mais aberto, bem menos denso que uma floresta tropical, como a Mata Atlântica ou como a Mata Amazônica, né? Mas as pesquisas já consagradas mostram que o Cerrado é não só o segundo maior produtor de biomassa, mas também o segundo maior produtor de chuva. E aquele detalhe clássico, né? Nós sabemos que todos os principais rios brasileiros nascem no Cerrado. Não tem essa densidade arbórea, mas tem uma densidade hídrica. Exatamente. Se a gente considerar, vamos pegar um exemplo, né? Tocantins, Araguaia, Cerrado. Parnaíba, Cerrado. Paraná, Cerrado. Todos os afluentes do rio Amazonas da margem direita, Cerrado ou transição de Cerrado. Então veja como isso é importante. São Francisco, Cerrado. Então, o Cerrado, ele tem uma característica muito peculiar. A preservação dessa área, tanto no aspecto do germoplasma, do aspecto biológico, no aspecto da diversidade, no aspecto hídrico, é fundamental. Então, a prova cabal, em todos os parques, se a gente fizer um amontoado dos parques do Cerrado, da Serra da Canastra, em Minas, Parque das Nascentes, as Chapadas dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, todos esses parques têm uma característica em comum: a exuberância das águas, né? E as chuvas que são abundantes. Então é um mote importante, né, para que todo planejador, todo gestor coloque ali na sua planilha, né, coloque nos seus projetos, considerar esse serviço ecossistêmico que é vital para a manutenção, inclusive, das atividades econômicas. E se você também já faz algo pela sustentabilidade do nosso planeta, quer aprender, tirar dúvidas ou conhece alguém com iniciativas de preservação do meio ambiente, entre em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Não só pense, ajude a transformar. O Vida Sustentável está terminando e a gente volta a se ver no próximo programa.